Bom dia, a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus, o Eterno, tem dado ao pastor Carlos nesta manhã de estarmos juntos, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu saúdo meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor nesta manhã de quinta-feira. Um dia abençoado para todos, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar aí sendo operosos segundo o poder de Deus, segundo a sua vontade, que nós possamos estar aí nos incentivando um ao outro, que possamos nos esforçar para estarmos aí fazendo todo o propósito que o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó tem colocado diante de nós. E cada um de nós sabemos que temos aí os nossos desafios pessoais. Em muitas situações, através desses desafios pessoais, tem tentado nos puxar para trás, tentado nos desanimar. Muitas vezes é doença, muitas vezes é situações de falta de trabalho, de emprego, falta aí de dinheiro e dificuldades na área da burocracia, mas nós temos que nos esforçar, pois quem está conosco é Deus e Ele vai fazer maravilhas na minha vida e na tua vida. Então que venhamos nos esforçar nessa manhã, que venhamos aí aprender de Deus, e nós vamos aí estar falando um pouco de tudo que nós devemos fazer para ir mais além, amém? Glórias a Deus. Nós já estamos aí na live com a nossa irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja abençoando o seu dia, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida e na vida dos seus, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer uma passagem bem conhecida de todos nós, que está aí em Josué capítulo 1, amém? Diz a palavra do Senhor em Josué capítulo 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, até a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse eu a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo aleluia, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos vossos pais que os daria. Amém? Glórias a Deus. Tão somente, no verso 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e te serás bem-sucedido. Diz o Senhor no verso 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos, amados irmãos, de estarmos aqui nesta manhã, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Muitas situações, amados irmãos, que têm aparecido diante de nós temos retrocedido diante dessas circunstâncias. Mas o Senhor, Ele tem aí dito a Josué, Ele fala: olha, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Moisés, meu servo, é morto. E tu farás com que este povo venha herdar a terra que eu prometi aos vossos pais.
Então esforça-te, tem bom ânimo. Muitas vezes, amados irmãos, as circunstâncias da vida, ela vem diante de nós e conforme eu já tenho dito há muito aqui, parece que a circunstância nos aprisiona, parece que nós ficamos de mãos e pés atados e nós não conseguimos sair dessas armadilhas que se coloca diante de nós. Conforme eu disse aqui também antes, são as burocracias, tantas burocracias que a gente não consegue se desvencilhar dessas burocracias. São aí falta de emprego, falta de dinheiro, muitas vezes é tempo, muitas vezes as lutas são inúmeras e nós ficamos meio que paralisados diante das circunstâncias. Mas havia uma terra para ser conquistada, havia aí verdadeiramente um povo para ser colocada em uma terra a qual o Senhor prometera. Então, amados irmãos, o Senhor falou com Josué e ele não falou uma vez somente, ele falou 2, 3 vezes. Falou: olha, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Não te disse eu, esforça-te. Então, o Senhor, ele fala com Josué. E nesta manhã também o Senhor, ele pode estar falando contigo, o Senhor pode estar falando comigo, para que nós venhamos nos esforçar. Muitas vezes, amados irmãos, a nossa mente e o nosso ser faz com que nós tenhamos aí situações, como eu posso dizer, de defesas, né? E nessas defesas nós recuamos diante das situações. Mas com Josué, Deus fala: avança-te. E como que ele fala avança? Ele fala avança diante do Jordão. Era época de cheia, o Jordão estava transbordando. Como que Josué iria passar o Jordão com aqueles 600 mil homens, com aquelas mulheres? Preste bem atenção, o Senhor está mandando avançar. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos retrocedido. Nós precisamos entender, amados irmãos, que há essas situações que têm nos impedido, há essas situações que têm feito com que nós fiquemos prostrados. O Senhor não quer ver a minha pessoa nem a tua pessoa prostrada. O Senhor quer que nós demos um passo de cada vez, mas que nós venhamos avançar, que nós venhamos ir mais além, que nós venhamos experimentar todas as propostas que estão diante de nós. Nós precisamos averiguá-las, nós precisamos olhar o objetivo que Deus tem para cada um de nós. A primeira coisa que Deus fala com Josué, amados irmãos, é para que o povo venha se consagrar, para que o povo venha concentrar naquilo que Deus está falando. E, amados irmãos, diz o Senhor que depois que o povo se consagrou, colocou a arca da aliança nas costas, aleluia, sobre os varais e nos varais nas costas dos sacerdotes. Quando os sacerdotes, eles colocam os pés na água do Jordão, o Jordão ele se divide assim conforme o Mar Vermelho, para que o povo venha passar a seco. Amados irmãos, tem situações na nossa vida, amados irmãos, que quando nós damos o primeiro passo, Deus ele age com seu sobrenatural. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, tem aparecido doenças aí nas nossas vidas que nós sucumbimos na missão antes de lutar. E nós nos entregamos a certas situações, mas nós não podemos nos entregar porque nós temos um Deus de maravilha, nós temos um Deus de milagre. E quando nós partimos para dentro do problema, o Senhor ele faz o sobrenatural. E nesta manhã eu creio que o sobrenatural de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, que venhamos aí estar lutando, amados irmãos. Nós precisamos ir muito mais além. Eu tenho uma história que fala aqui, que eu coloquei aí no Facebook, a história de superação, né? Do Sylvester Stallone. Então eu quero estar passando essa história para os amados irmãos. É uma história verídica, né? E que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter inspirações que venham fazer com que nós venhamos sair da prostração, que venhamos sair de lugares que tem nos aprisionado, que tem nos colocado aí como que jogado nas sarjetas.
O Senhor, Ele vem aí nos renovar a cada dia, que o Senhor vem aí operar. Essa história de superação, amados irmãos, que nós estamos falando aí, diz assim, Sylvester Stallone, uma história de superação. Diz aí essa história assim: se você está passando por momentos difíceis, momentos de crises e dificuldades, que pode se superar e chegar muito mais longe do que você imagina. Uma história mais triste nos bastidores de Hollywood. Seu nome é Sylvester Stallone, um lutador em todos os sentidos da palavra. Nasceu com uma paralisia facial, o que lhe rendeu apelidos e bullying na infância. Em um ponto de sua vida, estava tão pobre que roubou as poucas joias que sua mulher tinha e as vendeu. As coisas ficaram tão ruins que ele acabou morando na rua. Sim, ele dormiu na estação de um ônibus de Nova York por 3 dias, incapaz de pagar o aluguel ou comprar comida. O fundo do poço chegou quando ele teve de vender seu próprio cachorro em uma loja de bebidas para um estranho, pois não tinha dinheiro para alimentá-lo, mas para alimentar mais. Ele o vendeu por $25, entregou seu cachorro e saiu chorando. 2 semanas depois, ele viu uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Chuck Wepner. E essa luta o inspirou a escrever o roteiro de Rock. E ele escreveu o roteiro durante 20 horas seguidas. Tentou vendê-lo e recebeu a oferta de $125 mil, mas tinha apenas um pedido, que ele queria estrelar no filme como o personagem principal, Rock, mas o estúdio disse não. Eles queriam uma estrela de verdade. Disseram que ele tinha um rosto engraçado, falava engraçado. Ele saiu com o roteiro e depois de algumas semanas o estúdio ofereceu $250 mil. Ele recusou. Então ofereceu $350 mil e ele ainda recusou. Queriam o filme, mas não queria ele. E ele disse não. Eu tenho que estar nesse filme. Depois de um tempo, o estúdio concordou em lhe dar $35 mil pelo roteiro e deixaram estrelar o filme. O resto entrou para a história do cinema. E o filme ganhou prêmios de melhores filme, melhor direção, melhor edição e o prestigioso Oscar de melhor filme. Ele ainda foi nomeado como melhor ator. O filme Rock entrou para os registros americanos da indústria de cinema como um dos maiores filmes até então feitos. E você sabe a primeira coisa que ele fez? Com os $35 mil, comprou de volta o cachorro que tinha vendido. Ficou parado na loja por 3 dias até que um homem voltasse com seu cachorro. O homem se recusou a vendê-lo por $100. Stallone então ofereceu $500. Ele recusou, então ofereceu $1.000. Acredito ou não, Stallone teve que comprar o cachorro de volta por $15 mil, pelos
pelo mesmo cachorro que ele tinha vendido por 25. O mesmo Stallone que morou na rua, que vendeu o seu cachorro porque não podia alimentá-lo. Um dos maiores ícones do cinema mundial. Nunca deixe que destrua seus sonhos. Seja o que for, aconteça o que for, continue sonhando, mesmo quando esmagarem as suas esperanças. Continue sonhando, mesmo quando deixarem-o sozinho. Continue sonhando, ninguém sabe do que você é capaz, a não ser você mesmo. Enquanto você estiver vivo, a sua história ainda não acabou. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando as nossas amadas irmãs que estão conosco aí na live. Está aí também conosco a missionária Diva, né? Minha esposa, está também a dona Rosemary. Deus esteja abençoando as amadas irmãs nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Então, histórias de superações, né? A gente está falando também biblicamente a respeito da história de Josué. Josué nasceu como escravo no Egito. Assim como o resto de seu povo, Josué, no entanto, só viu libertação dos israelitas quando tinha 40 anos sob a liderança de Moisés. No entanto, ele teve de esperar ainda outros 40 anos até poder entrar na terra prometida por Deus. E por causa dos pecados dos outros israelitas durante a travessia do deserto. Mas mesmo com tudo isso, Josué não desistiu e confiou em Deus. Apesar da longa e difícil espera, ele acabou liderando o povo de Israel na conquista da terra prometida. A paz do Senhor Jesus também é nossa irmã Maria Elizabeth. Deus esteja abençoando aí na data desse dia. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, são histórias, amados irmãos, que muitas vezes essas histórias, ela passa como um filme também nas nossas mentes, na nossa cabeça. E cada dia, amados irmãos, quando nós acordamos, nós temos um sonho no nosso coração, na nossa mente. E quantos sonhos, amados irmãos, já passaram por nós, quantos sonhos já foram sucumbidos, né? Que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, reaver tudo isso que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja abençoando aí também nessa manhã, operando magnificamente em nome de Jesus. Amém? Então, amados irmãos, o que eu quero dizer é que o Senhor, ele tem promessa para a minha vida, ele tem promessa para a tua vida. O Senhor fala que aqueles sonhos que foram engavetados, aquela situação que nós passamos, as armadilhas que muitas vezes nós pensamos estar presas nelas, o Senhor, ele tem dito para mim e para você, amados irmãos, que ele restituirá os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores. Nós precisamos entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele está conosco nesta manhã, amados irmãos, e é ele quem nos fortalece. Nós precisamos crer, amados irmãos, no sobrenatural de Deus. Nós precisamos trazer à existência aquilo que ainda não existe diante de nós. Muitas vezes a gente está lutando por uma vitória, muitas vezes a gente está lutando aí diante de Deus por uma situação que nós estamos passando. Precisamos de um milagre, precisamos aí de uma casa própria, precisamos aí de algumas situações que tem aí acabado conosco, nós estamos remoendo dia após dia e muitas derrotas têm nos amargado. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos nos revitalizar com as forças espirituais da bondade que vem do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós precisamos entender, amados irmãos, que somente em Deus nós haveremos de conquistar
a nossa vitória. E quando nós olhamos para Josué, a palavra do Senhor, conforme nós lemos, diz, amados irmãos, que Josué, ele ficou cativo ali no Egito durante quase toda a sua existência. Ele veio experimentar, amados irmãos, vitória depois de 40 anos. Ele veio experimentar a liberdade. Mas havia no seu coração, havia no coração, nos corações dos israelitas, amados irmãos, o desejo de vitória, o desejo de ver e de sentir e de ter a liberdade. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós chegamos dentro do mercado, nós colocamos os carrinhos, ou melhor dizendo, colocando o carrinho, a gente vai colocando compra, e muitas pessoas a gente vê dentro dos mercados com a calculadora ali, olhando quanto vai dar aquelas compras para não passar do limite. Quando é que nós temos o sossego, quando é que nós temos a nossa tranquilidade de chegar dentro do mercado e comprar à vontade, chegar no caixa e falar assim, não, eu tenho dinheiro no bolso que vai dar e que vai sobrar para pagar essa conta e ainda vou ficar tranquilamente. Muitos de nós estamos passando por momentos tão difíceis, amados irmãos, que neste ano da passagem de 2021 para 2022, a situação está tão difícil que o preço do gás já chegou aqui no Rio de Janeiro a R$110. A gasolina já chegou em alguns postos de gasolina a R$7,20. E o salário ele continua o mesmo. E aquele que ganha o salário mínimo muitas vezes está passando necessidades, amados irmãos. Muitos não sabem como vai passar o Natal, como vai ter a ceia. Nós precisamos entender que as nossas orações, elas movem a mão de Deus. Diz as Sagradas Escrituras que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E muitas pessoas falam oração de um justo, mas eu não sou justo. Mas nós não somos justos por nós mesmos, mas Jesus Cristo é quem nos justifica. E a palavra do Senhor diz lá, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, se Ele nos justifica, quem nos condenará? Ninguém. Nós precisamos entender que a nossa oração, ela move a mão de Deus. A nossa oração pode muito em seus efeitos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós devemos orar até o céu se abrir. Quando Josué ele ora, o povo santifica, eles atravessam o Rio Jordão a seco na época de cheia. Quando Josué ele entra na terra prometida, pensa que tudo era de graça, que ele ia chegar e falar com licença, que Deus deu essa terra para a gente. Ele tinha que lutar, porque na terra que ele entrou havia gigantes. E nessa terra de gigantes, amados irmãos, ele tinha que tirar aquelas pessoas que estavam na terra à base de luta. E as Sagradas Escrituras diz que os espias que foram espiar a terra, amados irmãos, eles trouxeram a Josué a mensagem que eles pareciam gafanhotos diante daqueles gigantes que estavam na terra, que de maneira nenhuma poderiam vencer, a não ser Josué e Calebe, que trouxeram uma resposta positiva, que disseram, olha, se o Senhor estiver conosco, nós venceremos essa luta. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a dificuldade, eu não sei o que você tem esperado, eu não sei qual o teu choro, o que você tem amargado, mas eu sei uma situação que o Senhor, o Deus de Israel, ele está bem presente, ele está atento a todas as coisas que têm acontecido na minha vida, na tua vida, na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu pai, na vida da tua mãe, de todos nós. O Senhor, ele tem estado atento, o Senhor, ele tem entrado com as providências. Nós precisamos dar o primeiro passo. Diz a Sagrada Escritura, quando os servos do Senhor, os sacerdotes, colocaram a Arca da Aliança nas costas e pisaram nas águas do Rio Jordão, as águas retrocederam para o povo passar. E não era uma pessoa, duas pessoas não, amados irmãos, era 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Precisamos entender que Deus, ele fará um milagre na minha vida, ele fará um milagre na tua vida, ele fará com que essa doença, ela vai retroceder.
Ele fará com que, aleluia, a tua carne seja restaurada. Ele fará com que esse emprego que você está aí colocando como objetivo na sua vida, ele virá em nome de Jesus Cristo. Mas parta para cima, vá à luta, conquiste, vá em nome de Jesus Cristo, não desista. Nós precisamos ir muito mais além. A história que nós lemos aí de Sylvester Stallone, amados irmãos, ele roubou as próprias joias da esposa. Imagina que ele dá as joias para a esposa, agora ele tem que tomar, senão as joias da esposa é uma herança de família. Ele rouba as joias e ele passa 3 dias dormindo na rua. Imagina você a situação de um grande ícone, de um grande ator. Imagina que a situação que ele nasceu com paralisia facial, dificuldade no falar. Imagina agora a situação que ele está vivendo. Ele teve que vender o seu cachorro porque não podia alimentá-lo. E agora, durante 20 horas, ele escreve o filme de sua vida. Talvez nós estamos vivendo o dia de nossa vida hoje. Porque muitas vezes, quando nós nos deparamos com dificuldade, nós desistimos, nós falamos, eu sou um coitado, eu não posso. A dificuldade, ela se aloja. A doença, ela toma forma, mas quando nós lutamos contra, o corpo se regenera, porque ele está encontrando força nas forças que nós estamos colocando dentro dele, tanto força física conforme força espiritual. Nós estamos buscando um Deus que tudo pode. Então nessa manhã, não desista do teu milagre, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, não desista das tuas conquistas. Coloque diante de Deus, se esforça, tenha bom ânimo, não desista. Persiga os teus sonhos. Creia que você pode muito mais. Nós sabemos, amados irmãos, segundo a ciência, nós não usamos nem 10% da nossa capacidade psíquica, da nossa memória. Nós precisamos colocar isso à tona, nós precisamos usar tudo que Deus tem nos dado, nós precisamos nos capacitar segundo o poder maravilhoso de Deus. Então que venhamos deixar as distrações de lado e colocar nossos objetivos em primeiro lugar na nossa vida. Que venhamos aí fazer, aleluia, as nossas listas de prioridades e vamos partir para cima das dificuldades e vamos lutar e vamos vencer as batalhas que estão diante de nós, em nome de Jesus Cristo, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, ó Pai, tão especial que nós temos, ó Pai, que é estar, Senhor Deus, falando contigo, nos colocando diante do Senhor, ó Deus. E que nessa manhã, Pai, é mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um dia, Senhor Deus, que nós temos, ó Pai, para vencer, para estar indo, Senhor Deus, muito mais além. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos protegendo, guardando, ó Pai, fazendo resplandecer, Senhor Deus, a Tua glória sobre nós e que nós venhamos ser uma bênção, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nos fortalece, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dá vitória, Senhor Deus, dá vigor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, protege-nos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, resplandece, Senhor Deus, a Tua glória sobre nós. Que nós venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Que o poder, aleluia, do Senhor, que se aperfeiçoa nas fraquezas, ó Pai, venha se aperfeiçoar nas nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, lutar, Senhor Deus, com as armas espirituais, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, conforme diz a Tua palavra, que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. Que venhamos vencer, Pai, toda a potestade, que venhamos vencer, Senhor Deus, todos os principados, ó Pai, com as armas da fé. Então, Senhor Deus, venha nos capacitar, venha nos encher, Senhor Deus, da Tua presença, venha, Senhor Deus, fazer com que nós sejamos uma bênção, Pai, diante do Senhor, ó Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, assim nós te suplicamos, ó Pai, nós pedimos o Teu favor, ó Pai,
Olha, Senhor Deus, para os teus servos, ó Pai, para as tuas servas, Pai, com olhar de compaixão, Senhor Deus, com olhar de misericórdia, Pai. Esteja entrando, Senhor Deus, com as providências necessárias, sendo na vida, sendo de cada irmão, na vida de cada irmã. Que possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ir muito mais além. Que o sucumbir da missão venha cair por terra, Pai. Que nós venhamos ser vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã, que Deus esteja operando na sua vida, que Deus esteja manifestando a sua glória, que você tenha uma quinta-feira abençoada, que você possa, em nome de Jesus Cristo, superar todos os teus limites, que hoje seja um dia de vitória, um dia de romper na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Então receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja também te abraçando, te guardando, manifestando a tua glória sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe você. Receba aí um abração do pastor Carlos. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.